vídeo anterior, a gente viu as características dos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Nesse daqui, a gente vai ver como é que ocorrem as transformações de um estado físico para o outro. Então, a gente coloquei aqui no meio, né, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, agora a gente vai ver os nomezinhos dessas mudanças, dessas transformações de estado físico. Então, gente, se temos a matéria, né, uma substância, no estado sólido, quando ela aumentar muito a temperatura, né, de acordo com cada substância, que cada substância tem, né, a sua temperatura específica, ela vai sofrer a fusão. Então, a fusão é o nome que a gente dá do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura que essa substância passa do estado sólido para o estado líquido se chama temperatura de fusão ou também ponto de fusão. Por exemplo, uma temperatura de fusão que a gente precisa saber é da água, tá? Então, gente, a água tem uma temperatura de fusão de 0 graus. Então, ela tá lá no freezer, é gelo, então o freezer mais ou menos é menos 5, menos 10 graus. Quando a gente tira esse gelo do freezer, quando começa a aumentar a temperatura, chegou a 0 graus, a água começa a derreter, ou seja, ela funde, ela sofre o processo de fusão, certo? E aí, gente? Aí depois, no estado líquido para o estado gasoso, né, essa mudança do estado líquido para o estado gasoso, também através do aquecimento, precisa de um aumento de temperatura, ocorre o processo de vaporização. E aqui, gente, no processo de vaporização, eu abri uma chave e coloquei aqui o nome dos 3 tipos de vaporização que a gente tem. Então, pessoal, temos a evaporação, a calefação e a ebulição. Vamos ver um pouquinho a diferença entre esses 3 tipos de vaporização. Então, gente, a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Um exemplo, quando a gente lava a roupa, o que acontece? A roupa fica molhada, porque colocamos água no estado líquido nela. Quando a gente estende essas roupas num varal, por exemplo, a gente bota a roupa para secar. O que é o secar a roupa? Por que a roupa seca? Ela tá com uma sensação de molhada e depois a gente tem a sensação que ela tá seca. Ela seca, gente, porque a água que tá na roupa, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E a gente diz que ela evapora. Essa água que tá na roupa, ela vai evaporar, porque ela ocorre de maneira lenta. Ela depende dos fatores climáticos, então tanto que quando tem mais sol, quando o tempo tá mais seco, a gente diz que a roupa, né, seca mais rápido. Quando tá inverno, chuva, muito úmido, o que acontece? Às vezes a roupa demora 2, 3 dias para secar. O que é esse processo? É o processo de evaporação, é maneira lenta, tá? Ou se a gente deixar, por exemplo, também um copo de água muito tempo ali aberto, aos poucos, né, vai diminuindo a quantidade de água. Por quê? Aquela água a gente diz que está evaporando, está passando do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Aí, gente, o segundo, né, tipo de vaporização que a gente tem é a calefação. A calefação é aquela mudança de estado físico do líquido para o gasoso que ocorre de forma instantânea. Exemplo, gente, se a gente está com uma panela muito quente, tá? Ela acabou de sair do fogo, está muito quente, e a gente coloca um pouquinho de água nela, na hora essa água, né, líquida, ela seca. Por quê? Instantaneamente ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Ou vai passar roupa, né? Ainda tem uns ferros que precisa de água. E daí às vezes respinga água ali na chapa do ferro. Mas o que acontece? Instantâneo, aquela água já seca. Por quê? Porque está muito quente a chapa do ferro. Então, né, instantaneamente vai secar a água. Por quê? Porque está passando do estado líquido para o estado gasoso instantaneamente, ou seja, ocorreu a calefação. E a ebulição, gente? O último tipo de vaporização que temos é aquela que ocorre a uma temperatura fixa. A gente precisa aquecer a substância no estado líquido até ela chegar ao que a gente chama de
temperatura de ebulição ou temperatura ou ponto de ebulição. Por exemplo, colocar água líquida numa chaleira para ferver. Quando é que ela vai ferver? Quando a água chegar a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. E aí ela vai passar por estado gasoso. Então, gente, recapitulando. A evaporação ocorre lentamente, a calefação ocorre de forma instantânea e a ebulição é aquela que ocorre a uma determinada temperatura, que é a temperatura de ebulição. Mas é importante ressaltar que as três é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que o nome geral é vaporização, tá? Agora vamos voltar. Gasoso para líquido. Temos dois nomezinhos aqui para a gente chamar atenção. A mudança do estado gasoso para o estado líquido